Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Estamos de volta. Jornal da Rede Alesp segue com mais informações aqui do Legislativo Paulista. Aconteceu na tarde de ontem, em ambiente virtual, mais 2 sessões extraordinárias, onde foram discutidos projetos de lei como a proibição de fabricação e soltura de fogos de artifício e a suspensão de mandatos de reintegração de posse e despejo. Todas as proposições não tiveram aprovações ou quórum. A reportagem é de Sérgio Everton. Foi discutido e votado o projeto de lei 119 de 2021, de autoria do deputado Ricardo Madalena, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2021. O deputado Campos Machado deu todo o apoio ao deputado Madalena, que é seu amigo, mas se diz preocupado com a aprovação deste projeto de lei. Peço desculpas ao meu irmão Ricardo Madalena para me colocar em posição contrária ao projeto. Por quê? O projeto é autorizativo. Mas muita gente não vai entender o propósito desse projeto. Vai dar impressão, senhor presidente, para aqueles deputados que não autorizarem ou que silenciarem, que eles não estão colaborando na luta contra a pandemia. É óbvio. Um projeto, a TV Alesp está ligada. As pessoas estão me ouvindo. Aí eu digo, eu não gostaria de votar este projeto, porque eles cerceiam o direito que eu tenho de indicar recursos para entidades sociais, por exemplo. A deputada professora Bebel disse que não se sente à vontade para votar o projeto, principalmente por causa da destinação das emendas parlamentares. No meu entender, né, nós não vamos nem votar, eu vou manter a bancada em obstrução, deputado Madalena, porque a gente não está à vontade para votar, sim ou não. Pelo seguinte motivo, não é verdade que é autorizativo, né? Fica por conta de cada deputado, deputada, se quiser. Então, deixa como está. Pois, se eu quiser endereçar as emendas, né, que são para vacina, se é que eu posso, né? Então, nós podemos fazer isso, mas, na verdade, não pode, porque tem um plano nacional, tem planos estaduais e planos municipais de imunização, né? Você fala, não, mas eu estou encaminhando, deputada Bebel, para o plano estadual de imunização, tá? Bom, mas eu tenho claro comigo que as nossas emendas já têm um endereço certo. Ela é 50% para a saúde, 50% para outros fins que estão lá destinados. É só dizer aqui que ele é autorizativo e facultativo. Nós temos um parágrafo único que diz que o remanejamento deve ser feito mediante ofício de cunho do parlamentar. Então, deixar isso bem claro e pedir apoio a todos os nossos pares, né, os deputados, que é um projeto de suma importância para a população do nosso estado de São Paulo. A deputada Jânia Pascoal defendeu o projeto de lei do deputado Ricardo Madalena. Eu não consigo ver, né, nessa seara que o projeto do colega seja diferente dos demais. Todo mundo que apresentou o projeto aqui, por mais simples que possa ser o projeto, deu margem à discussão. Então, me parece que cada um de nós tem que ter a maturidade, a força, a casca grossa, vamos dizer assim, para, em sendo aprovado esse projeto do colega, explicar para a base, explicar para os eleitores por que vai destinar as emendas para a vacina, por que não vai destinar. Gostaria eu de poder destinar as emendas para a produção do soro, né, que está tão paradinho lá, uma coisa tão boa para enfrentar a crise. Então, assim, eu entendo de verdade, o colega apresentou um projeto democrático,
um projeto que nos dá mais autonomia, um projeto que tem tudo a ver com a crise que a gente enfrenta. Ele não está obrigando ninguém a destinar as suas emendas para a compra de vacinas. E a vida parlamentar é isso. Terminadas as discussões, o projeto de lei 119 de 2021, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2021, foi à votação, mas não obteve quórum suficiente para ser aprovado. Vamos falar agora sobre atividade e projetos parlamentares que são voltados à necessidade da população. Nós vamos conversar agora com a deputada Adriana Borgo, do PROS, que vai falar com a gente por telefone. Boa tarde, deputada, já nos ouve? Boa tarde, tudo bem com vocês, queridos ouvintes? É uma honra mais uma vez estar aqui com vocês na TV Alesp. Deputada, a cidade de Pedreira iniciou as obras de construção do Centro de Ecoterapia do NAECAP, que é o Núcleo de Atenção Especial à Criança e Adolescente de Pedreira, denominado Antony Borgo. Acho que eu falei certinho. Fala pra gente dessa história. Esse núcleo já existe? Conta um pouco pra gente da relação do Antony e a história desse espaço, por favor. Com certeza. Bom, o NAECAP é com certeza a menina dos meus olhos como parlamentar, né? Um grande projeto que a gente ajudou e viu nascer na iniciativa de algumas pessoas muito, muito especiais, na cidade de Pedreira, do prefeito Hamilton, da Adriana, uma mãe, esposa de um policial e mãe de uma criança autista. E o NAECAP foi inaugurado no dia 4 de agosto de 2020, né? O Núcleo de Atenção Especial à Criança e Adolescente de Pedreira. E ele levou o nome Antony Borgo em homenagem ao meu netinho, Antony, que eu perdi, nós perdemos, né, há 2 anos atrás, com 2 aninhos de idade. O Antony teve hidrocefalia e foi muito bem amparado pela rede pública da cidade de Campinas, os centros de atendimentos lá da nossa cidade e também pelo Hospital Mário Gatti. E nessa época nós começamos a ter contato com outras mães, outros familiares que tinham crianças com deficiências físicas e mentais, e começamos a entrar nesse universo de tanta falta, né, de um centro especializado, de um atendimento não só para as crianças, por mais que as APAES e os outros centros de atendimento se esforcem, não havia um suporte total, principalmente para as crianças com síndrome de autismo. E aí nós tivemos o privilégio de conhecer essa equipe maravilhosa de Pedreira, que prontamente abraçou a ideia e juntamente com o deputado federal Coronel Tadeu, nós destinamos uma emenda e começamos a acompanhar bem de perto a construção do NAECAP. E hoje ele atende cerca de 180 crianças, já tem uma lista de espera, é o maior ali da região metropolitana de Campinas e o único na especialidade autista, né, também. E entre os projetos de educação inclusiva que a Secretaria de Saúde e de Educação abraçam através dos seus profissionais, também nós temos o apoio da iniciativa privada, de muita gente boa que quis ver acontecer esse projeto tão importante. E agora, após um ano, né, apesar de estar funcionando com precariedade ainda por conta da pandemia, né? Algumas atividades estão suspensas porque os contratos também das pessoas, dos profissionais que foram contratados se expiraram, e pelo decreto do governo do estado não há possibilidade ainda de novas contratações. Então o jurídico está reunido para tentar achar uma forma de uma substituição imediata dos profissionais para a continuação desses trabalhos, né? Nós conseguimos inaugurar, com a ajuda da empresa, da iniciativa privada, agora, na verdade, construir, não foi inaugurado ainda, a ecoterapia lá em Pedreira, né? Já recebemos 3 cavalos de doação e nós estamos muito felizes com essa iniciativa do povo em apoiar,
né, todo esse projeto de suma importância. Então, essa é a história do NAECAP, que é uma história de mudanças de vida, de esperança mesmo, não só para as crianças, mas para os familiares, para os pais, para as mães principalmente, né, das crianças com síndrome de autismo e também com deficiência de qualquer tipo, né, e pela inclusão social, esse apoio à inclusão social. Muito legal. Eu estou vendo aqui, deputada, o projeto de lei ordinária 52 de 2019, que criou, né, esse núcleo de atenção especial à criança e adolescente lá na cidade de Pedreira, que é uma bela cidade, perto de Campinas. Me parece que até uma cidade turística muito interessante. E a deputada, então, conseguiu estar incentivando esse trabalho que atende aqui, conforme o projeto diz, crianças e adolescentes com até 17 anos, né? E Sim. que possuem transtorno de espectro do autismo e qualquer outra deficiência, inaugurado em agosto e já atende 180 crianças. Deputada, a senhora conseguiu ou pretende no futuro encaminhar uma emenda parlamentar? Para quem nos acompanha, a emenda que o parlamentar pode encaminhar recursos, no caso, para essa entidade. A senhora tem essa visão? Sim, nós encaminhamos, né, já foi com a nossa emenda que foi possível ser construída, né, o NAECAP, e agora nós pretendemos sempre, enquanto formos deputados, enquanto estivermos como deputada, né, continuar ajudando não só ela, mas também expandindo esse projeto maravilhoso para outras cidades, outros municípios, né. Então, com certeza, onde tem projeto sério, tem gente séria, esta deputada é apaixonada e tem dado total atenção a todos os prefeitos aí que nos apresentam projetos que impactam vidas, né, que transformem vidas e que dê qualidade de vida e dignidade para as crianças, para os adolescentes, para os idosos, enfim, com certeza vamos continuar ajudando. Deputada, a senhora falou da ecoterapia. Eu me lembro, aqui em São Paulo, eu pude conhecer no Parque da Água Branca, quem é da capital paulista lembra, eu não sei se acho que esse trabalho foi descontinuado, mas a gente via as crianças ali especiais em cima daqueles cavalos. E aí que a gente pôde conhecer um pouco, e aí a gente foi estudar um pouco, fazer matéria sobre o assunto, e é incrível porque a ecoterapia é uma coisa reconhecida cientificamente e que traz equilíbrio para essa criança, né? É muito interessante. A senhora chegou a estudar um pouco sobre isso? Já chegou a ver em loco lá como é que está funcionando? Sim, nós estivemos na área. A área da ecoterapia de Pedreira era um antigo horto florestal que foi retomado pela prefeitura e cedido um espaço para a construção da ecoterapia. Como eu já disse, quando eu falo a gente é porque é muito bom fazer parte disso, mas a Pedreira, né, conseguiu já 3 cavalos e a ecoterapia, além do contato. Eu digo sempre que Deus coloca, através até dos animais, né, a sua mão, a sua bênção, né, para ajudar não só as crianças, mas os seus filhos. E os cavalos, eles têm esse poder, né, eles têm essa sensibilidade quando em contato com crianças deficientes e autistas, de ter uma sintonia, um sincronismo tão grande que vem de alma, né, vem de coração. Então, essa ecoterapia em Pedreira, que está terminando agora a construção, né, que vai ser inaugurada agora em setembro, é a nossa expectativa que seja uma grande inauguração. Ela já também funciona, né, dentro da Polícia Militar. Inclusive, antes de ontem eu tive uma reunião com o prefeito de Mauá, justamente nesse sentido, de atender também lá, né, através da Polícia Militar, da Cavalaria da Polícia Militar, outras crianças, a inclusão de crianças deficientes através da ecoterapia, porque a ecoterapia, entre tantos benefícios, como você já disse, o equilíbrio, mas ela também ajuda na concentração, na postura, no estímulo dos nervos das crianças, né, com deficiência, enfim, é como que eu posso dizer? É um recebimento e uma dádiva. Na verdade, vai muito mais além do que nós podemos imaginar. Quando nós vemos uma criança com deficiência sentada num cavalo, a gente pode ver literalmente o cuidado de Deus ali, né? E como o cavalo sente,
né, e como a criança sente ali a importância de um para o outro. Então, é muito gratificante, é por isso que a gente insiste tanto na ampliação, não só desse projeto, mas da ecoterapia. Pois é, nós estamos conversando aqui com a deputada Ariana Borgos, do PROS, ela que incentivou e, por meio de emenda parlamentar, recursos, criou então o Centro de o NAECAP, né, que é o Núcleo de Atenção Especial à Criança e Adolescente de Pedreira, Antony Borgo. O nome é relacionado ao seu netinho, que ela perdeu há 2 anos, e que a deputada que tem 8 filhos e, deixa eu ver aqui, 7 netinhos, então tem conhecimento de causa para atender com toda essa atenção a essas crianças, que já são 180 crianças, né, deputada? A senhora acha que tem como ampliar depois esse projeto para outras cidades? A senhora viu demanda? Porque demanda, principalmente agora na pandemia, a gente fica pensando como é que essas famílias que precisam, às vezes, se deslocar de outras cidades, dar uma atenção para uma criança que tem uma criança especial, às vezes precisa de um dia inteiro, precisa de ter onde ficar, e tudo isso é muito custoso, né? Como é que a senhora vê isso em termos regionais? Bom, a expansão desses projetos é o meu sonho de consumo, né? É a minha causa, é minha vontade, é meu desejo. Exatamente por essa dificuldade que você acabou de dizer de levar e de ter, né, profissionais especializados para atender. Então, só dizendo para vocês que nos nossos projetos de inclusão social com a ecoterapia e também no estilo NAECAP, nós também queremos gerar emprego. Então, como as mães de crianças com deficiência geralmente não conseguem arrumar emprego porque precisam cuidar dos seus filhos e não conseguem trabalhar, né? E passam muita necessidade. Então, a ideia também é contratar essas mães para que elas, com toda a experiência na prática, de quem vive na pele, né? Que elas têm como mães e como cuidadoras de crianças com deficiência, que elas também cuidem de outras crianças com deficiência e gerem assim renda, tenham um local para deixar seus filhos e também ajude aí na sobrevivência. Então, essa é só para fazer um adendo. Nós queremos sim, nós já estamos conversando com o prefeito de Mongaguá, é uma cidade que tem cerca de 375 crianças catalogadas já com necessidades especiais de autismo, né, e também de outras deficiências. Nós tivemos um avanço muito grande porque as mães de autistas de lá, elas começaram um trabalho árduo de buscar meios para que seus filhos fossem atendidos e através de conhecimento do que tinha acontecido em Pedreira, me procuraram e nós tivemos agora, há cerca de uma semana com o prefeito de Mongaguá, foi muito boa essa interlocução, nós conseguimos, eu tenho certeza que aproximar essas mães do poder executivo da cidade e tocar o coração não só do prefeito, mas dos secretários e também aparar algumas dificuldades que a gente sabe que existe, porque não é só você levar o pedido. Junto com o pedido, você tem que trazer meios para que isso funcione e que se mantenham depois, porque não é só criar e depois abandonar, né? Então, nós precisamos criar um projeto sério que tenha como NAECAP início, meio e fim, e não vai ter fim, se Deus quiser. Então, Mongaguá é uma dessas cidades, e ontem em Mauá, que foi também uma conversa com o nosso prefeito de lá, que foi muito produtiva, né? O Marcelo nos atendeu muito bem, ficou muito emocionado com tudo isso, já está vendo uma área para que a gente possa ali, diferente do NAECAP, que é 100% prefeitura e iniciativa privada, ali, por exemplo, no Mauá, nós temos a possibilidade e a disponibilidade da cavalaria de Mauá. Então, assim, vai crescendo. Eu falo sempre para os prefeitos que a gente, às vezes, não tem nada, mas quando você tem um amor, tem um objeto verdadeiro, que no caso ali é o atendimento e a diferença na vida dessas famílias, dessas crianças, Deus entra com o principal, que são os meios, e as coisas vão acontecendo e quando você vê, já está funcionando. Então, eu tenho muito orgulho, muita honra de poder participar um pouquinho disso tudo aqui, que é a inclusão social e a vida humana, a dignidade da vida humana para essas crianças e para esses familiares.
Deputada, queria agradecer bastante a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp e sempre que precisar, traga mais informações para nos atualizar. Muito obrigado. Eu que agradeço, é sempre uma honra. Conte sempre com essa deputada que está parlamentar para o povo paulista. Um beijo no coração, fica com Deus e não se esqueçam, a luta muda a lei. Muito obrigado. E se você que nos acompanha tiver interesse, cada pessoa tem interesse numa área, né, de colaborar com uma instituição em algum setor. Se você tem interesse, é só coloca aí, faz uma rápida pesquisa sobre este projeto que fica lá em Pedreira, ou então pode entrar em contato diretamente aqui na Alesp com a deputada Adriana Burgo. E olha só, a gestão dos equipamentos de alimentação, agricultura e abastecimento nos municípios foi tema de ato solene em ambiente virtual. A reunião contou com a participação de gestores e especialistas para debater a importância das políticas públicas para garantir a garantia da segurança alimentar e nutricional da população. A reportagem é de Amanda Nascimento. A deputada Márcia Lia, do PT, ressaltou a necessidade do tema diante dos desafios trazidos pela pandemia. Nosso mandato na Assembleia Legislativa de São Paulo está à disposição para a gente continuar firmes e fortes na construção de um país onde a segurança alimentar seja uma das prioridades. Porque nós sabemos que neste momento que vivemos no Brasil, nós estamos vivendo a insegurança alimentar, a volta da fome, a volta da miséria, da extrema pobreza, com muitas dificuldades. Então, poder debater alimentos saudáveis, poder debater o programa estadual de políticas para a agroecologia, poder discutir temas tão fundamentais neste momento de tantas crises, tantas dificuldades, é muito bom e eu quero novamente disponibilizar o nosso mandato para que a gente possa continuar firmes e fortes nessa construção. José Giacomo Bacarim é professor da Unesp e falou sobre o atual momento do país e os impactos na alimentação. Nós estamos num momento muito difícil, muito duro, que é a volta da fome no Brasil. A volta extravagante, voraz da fome no Brasil. Nós que tínhamos saído do mapa da fome da FAO em 2015, agora estamos convivendo nas estatísticas com isso, o número de desemprego, de desocupados, a queda da renda, e agora ainda mais que sem o auxílio emergencial. O auxílio emergencial é uma luta social fundamental. O ano passado ele teve um significado importantíssimo na redução da miséria no Brasil, da pobreza, e agora sem ele isso volta com tudo, não é? Então nós estamos vivendo um momento que os preços dos alimentos estão muito altos. Eu estou estudando particularmente isso. Nós estamos convivendo, o ano passado o preço da alimentação no domicílio, na casa, subiu 18%, contra uma inflação de 4,3%. Então os alimentos ficaram 4 vezes mais caros que os outros produtos consumidos no Brasil. Maria Aparecida Rosa Silva, mais conhecida como Zita, é presidente da Associação de Produtores de Nova Santa Helena, localizada na cidade de São Carlos. Ela falou da falta de reconhecimento dos produtores rurais e da contribuição do trabalho para a disponibilização de alimentos. Dá uma impressão, não todos, uma boa maioria, pensa que o alimento é produzido numa indústria dentro da cidade, não tem noção. Eu penso que não tem noção, ou não quer ter a noção de que os produtos vêm da terra, do campo, né? E, principalmente, às vezes a gente fala do poder público lá em cima, de presidente doido, mas não é só isso. Os nossos municípios também deixa muito a desejar. Solange Cavalcante da Silva é conselheira municipal de segurança nutricional de São Paulo. Ela explicou o que são e qual a utilidade dos equipamentos públicos. São espaços físicos que nós temos, são estruturas físicas dentro do poder público, ela pode estar alocada dentro de um parque, não importa qual espaço, que ela vai proporcionar para a gente o quê? O acesso a esse alimento ou pronto,
né, que é de fato alimentação saudável, né, com essa oferta de alimentos, exemplos, os bancos, os restaurantes populares, ou a gente vai ter o apoio ao abastecimento, a produção, que foi muito bem colocada aqui, né, assim, a produção desses alimentos, a distribuição dele e a comercialização deles. Lita Aragão é gestora municipal de segurança alimentar e nutricional de Diadema e contou um pouco sobre o trabalho realizado com o banco de alimentos. Então, o nosso banco de alimentos também ele é um equipamento que ele já está há 18 anos no município. Nós inauguramos ele em 2003. O ano passado, tenho aqui os dados, então nós conseguimos, fora o PAA, nós conseguimos arrecadar 500 toneladas de alimento. Dessas 500 toneladas, 100 foi descarte, porque a gente sabe, partindo do pressuposto que não é alimento 100%, então você passa por seleção, tem alimento que está vencendo, não dá tempo de distribuir, então a gente teve aí um descarte de 100 toneladas de alimentos no ano passado. Esse ano eu não consegui pegar um dado específico, porque nós estamos com um dado diferenciado. Dada essa questão da pandemia, da consequência da fome, esse dado que o professor Bacarin colocou, né, que voltou para o mapa da fome, então, se a gente tem um desafio de lá na ponta, saúde e cuidando, com 100% de leito da UTI, do outro lado a gente está tendo a questão da fome, que é diariamente, estava aqui participando com a gente também a Zuleika, que é a secretária adjunta da assistência social, está aqui também com a gente. Então, a gente tem sabido no dia a dia o quanto que está sendo a procura, né, das famílias que perderam seus empregos e que a gente entende, né, que é o poder público que tem que dar uma resposta. A reunião é a última parte do ciclo de diálogos de segurança alimentar e nutricional nos municípios, promovido pelo Fórum Paulista de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. A iniciativa tem o apoio da Frente Parlamentar de Reforma Agrária, Agricultura Familiar, Segurança Alimentar e Regularização Fundiária, que é coordenada pela deputada Márcia Lia, do PT. O governador João Dória assinou 4 convênios de infraestrutura urbana com o município de São Carlos para reformas emergenciais contra enchentes em pontos atingidos pelas fortes chuvas ocorridas em novembro de 2021. Segundo o governador, os recursos firmados por meio da Secretaria de Desenvolvimento Regional somam 10 milhões e 500 mil reais. De acordo com o prefeito de São Carlos, Ayrton Garcia, os convênios foram assinados menos de 30 dias após a documentação completa ser enviada pelo município. Agora nós vamos com mais uma entrevista, vamos falar sobre a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional daqui a pouquinho. Ela reeditou um programa de retomada fiscal. Então, se você tem algum tipo de débito no nível federal, fique atento, porque daqui a pouquinho a gente vai falar com representantes sobre este assunto, tá bom? E olha só, pela primeira vez na história, aliás, a gente já... Pois não. 2 milhões, o governador João Dória assinou 4 convênios, conforme a gente já explicou anteriormente, sobre este novo convênio. Agora sim, a Caixa Econômica Federal completa hoje a primeira parcela do Auxílio Emergencial 2021 para quem está inscrito via aplicativo pelo site do programa. 2 milhões e 300 mil brasileiros nascidos em dezembro recebem a parcela a partir de hoje. A Caixa também paga nesta quinta-feira os beneficiários que fazem parte do Bolsa Família com número de identificação social do NIS, o NIS, né? 9, número 9. A partir de amanhã começam a receber trabalhadores com o NIS final 0. Os pagamentos da segunda parcela do benefício para trabalhadores fora do Bolsa Família começam no dia 16 de maio. Muito bem. Daqui a pouquinho a gente tem a entrevista, então, que a gente falou para vocês. Você que tem agora sim. Vamos, então, com a entrevista. Vamos falar sobre a Procuradoria-Geral da Fazenda, que reeditou programa de retomada fiscal para as empresas com débitos inscritos na dívida ativa. O programa facilita o pagamento dos tributos atrasados. Entretanto, é preciso avaliar bem o cenário geral do negócio. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o Roberto Fogueiral. Ele é vice-presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado de São Paulo. Boa tarde, Roberto. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem?
Tudo ótimo. Vamos tentar entender então, porque olha, a Procuradoria da Fazenda Nacional reabriu o programa de retomada fiscal. Queria que a gente explicasse então para que contribuinte porque a gente tem do Estado, município, federal. Explica para a gente para que tipo de contribuinte por favor, e o que é esse programa. Bem, esse tipo de programa de retomada fiscal, por parte da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, para os débitos federais, né, junto à Fazenda Nacional, devidamente inscritos na Procuradoria. Uhum. Então, em princípio, eles não abrangem os débitos municipais e os débitos estaduais. E para que tipo de tributos, por exemplo, para a gente especificar um pouquinho mais? Ótimo. Qualquer tributo nacional, por imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, IPI, imposto de importação, enfim, imposto de exportação, qualquer tributo de ordem federal. Muito bem. Agora, então, nós temos... O senhor tem algum número de quantas pessoas, quantas empresas têm mais ou menos, estão com este débito no estado de São Paulo? Não. Não tenho, e eu acredito que em lugar nenhum eu vi a Procuradoria demonstrar ou falar sobre esse dado. Né? Uhum. Porque é um pouco estranho esse programa, né? Porque ele é evidente que é bom o programa, qualquer tipo de programa auxiliando as empresas a entrar no seu estado de compliance e de conformidade na sua parte estrutural, jurídica, financeira, tributária, é muito importante. Por que é importante? Porque as empresas poderão participar de concorrências públicas, né, de licitações de modo geral, e, enfim, sai do CADIM. Então, N modelos de melhoria. E outra coisa, também o objetivo é manter e garantir o emprego. Agora, nós devemos observar o lado prático desta situação, porque o programa diz que são para os débitos contraídos pela Covid. Uhum. Não pela Covid, né? Mas através dos efeitos da Covid, né? Porque a Covid é ruim, mas ainda não está pegando os débitos tributários, né? Infelizmente, só os seres humanos. Então, o que nós vemos com isso daí? Estimula a conformidade fiscal, né? Porém, dificilmente nós teremos um débito tributário inscrito na Procuradoria oriundo já dos efeitos da pandemia. Por quê? Simples. Não há tempo hábil. Os débitos normalmente inscritos na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e, portanto, em execução fiscal, demoram cerca, no mínimo, de uns 2 anos, até do seu momento do fato gerador, até a sua consequente execução. Se nós estamos há pouco mais de um ano, 13, 14 meses de uma pandemia, seria humanamente impossível que os débitos que tivessem efeito nessa propagada retomada fiscal fossem aqueles exclusivamente oriundos da pandemia. Então, esse é um primeiro caso que a gente nota que tem algum tipo de assim, ficou estranho, né? Como é que nós podemos entender esse fato da Procuradoria? Outro caso também que nós devemos entender é que os débitos terão a sua facilitação dos famosos encargos legais. O que são encargos legais? Ora, os encargos legais são as multas, juros de correção monetária pelo não cumprimento da obrigação tributária, quer seja ela principal de pagar imposto ou acessória de prestar alguma informação. Então, nós temos aí como é que eu posso dizer? Quase que uma dicotomia. Como é que eu posso criar o crédito, uma facilitação de um crédito tributário lá na frente, de uma coisa que aconteceu lá atrás, antes, a gente sabe que não tem isso daí, e que também eu, enquanto Procuradoria, não abrirei mão dos meus honorários. Vou abrir mão apenas do honorário
dos encargos legais do Executivo. Então, os impostos, os encargos sobre aquela atraso na entrega ou não cumprimento, não sei, qualquer tipo de que gerou esse crédito tributário, eu, enquanto procurador, estou oferecendo o desconto aquele do Ministério da Economia. Ainda nada do meu aqui. Eu, muito pelo contrário, eu vou cobrar os meus 20% de honorário. Então, nós percebemos que é uma facilitação, sim, mas acredito também que o devedor que esteja com execução na Procuradoria deva fazer contas. Primeiro, para saber se ele terá a sua vantagem garantida lá pela Procuradoria, que seria a redução dos encargos legais, que pode ser de 0% até 100% dos encargos legais. Segundo, como é que está a vida diferente daquele universo da Procuradoria? Por exemplo, digamos que ele tenha uma execução em andamento, que ele conseguiria fazer o parcelamento, mas não tem ainda, ou melhor, ele tem alguns débitos ou outros débitos junto à Receita Federal, de qualquer natureza, ou pelo simples fato da não entrega de uma declaração. Ora, então precisa ver como é que estão esses outros débitos junto à Receita. Por quê? Se ele tiver débitos originários na Receita e que não estejam inscritos ainda na Procuradoria-Geral da Fazenda, de pouco ou nada adiantará uma certidão negativa da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, porque ele continuará inscrito no CADIM pelo débito ainda no Poder Executivo. Então, ele tem que fazer conta. Outra coisa que não ficou claro por parte da Procuradoria é como é que ela Procuradoria, ela não diz que vai separar a recuperabilidade dos débitos, serão classificados em 4 itens. Né? Créditos com alta perspectiva de recuperação, créditos com média perspectiva de recuperação, créditos considerados de difícil recuperação e ainda créditos considerados irrecuperáveis. Ora, por que eu vou fazer um acordo com um crédito que eu já considerei irrecuperável? Né? Então, a gente precisa entender melhor e qual é o instrumento, de que forma esse instrumento será utilizado pela Procuradoria para mensurar a classificação nesses itens. Né? Ele diz que vai usar qualquer outro meio, a ECF, ECD, EF, contribuições, enfim. E as empresas que estão no Simples, que tipo de... como é que ele vai poder mensurar a capacidade de pagamento das empresas do Simples? Nós, sabidamente, conhecemos que a maioria dos devedores estão no Simples. Né? Então, são essas dificuldades que ainda essa instrução normativa da Procuradoria não ficou bem clara. São vários pontos. De qualquer forma, eu gostaria só para o nosso telespectador entender, aqueles que optarem por esta negociação, o prazo de até 142 meses, queria que o senhor confirmasse para a gente, e adesão feita no portal Regularize, até 30 de setembro de 2021, às 19 horas. É isso, né, doutor? Exatamente, dos débitos inscritos até 31 de agosto de 2021, com os prazos que você acabou de falar, de 142 meses no máximo, aí eu não sei, dependendo da classificação, eles que vão determinar, exceto para os casos de dívida previdenciária. As dívidas previdenciárias não poderão ser superiores a 5 anos. E também, se as dívidas forem superior a 1 milhão, elas deverão ter algum tipo de garantia bancária. Então, por isso que eu falei anteriormente, que devemos fazer contas, né, para saber aquilo que é mais propício para o contribuinte. Dr. Roberto Folgeral, vice-presidente da FCDLESP, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Sempre à disposição para poder esclarecer esses assuntos, principalmente para os nossos associados varejistas que estão sofrendo demais com toda essa situação pandêmica e no Brasil inteiro. Estou sempre à disposição de vocês. Obrigado pelos esclarecimentos e o Jornal da Rede Alesp fica por aqui. Nós voltamos amanhã no mesmo horário. Até lá!
Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo.